Quando uma pessoa se cala diante de um conflito, o que realmente está acontecendo dentro dela? À primeira vista, pode parecer apenas covardia, passividade ou medo de confronto. Mas, se olharmos com os olhos de Carl Jung, perceberemos que o silêncio nem sempre é ausência. Muitas vezes, é proteção. É um grito sufocado que se esconde atrás de uma máscara serena. Silenciar-se pode ser um movimento profundamente instintivo da psique para preservar o que ainda resta inteiro dentro de si. É a tentativa inconsciente de evitar que o caos interno se misture ao caos externo, formando uma tempestade ainda mais devastadora. E quando alguém escolhe esse silêncio, o que ela está tentando proteger? A própria alma. Quantas vezes você já engoliu palavras que queimavam sua garganta só para não ferir alguém? Quantas vezes você já sacrificou sua verdade para manter a paz de uma relação que, na realidade, já estava em ruínas? Segundo Jung, há um campo vasto no inconsciente onde nossas sombras sussurram. E uma dessas sombras se chama evitação. Evitamos o conflito porque ele nos obriga a olhar para partes de nós que ainda não temos coragem de confrontar. O silêncio, então, não é apenas um gesto externo. É o reflexo interno de um sistema emocional, tentando desesperadamente evitar a fragmentação. Quem se cala, muitas vezes, não está sendo fraco. Está apenas lutando para não desmoronar. E o mais cruel é que esse silêncio pode ser confundido com indiferença. Mas não se engane. Existe um tipo de dor que só quem sente é capaz de compreender. A dor de querer falar e não conseguir. Porque cada palavra guardada é um peso a mais carregado nas costas. E como dizia Jung, aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, ao calar-se, a pessoa não elimina o conflito, apenas o enterra mais fundo, onde ele cresce em silêncio até se transformar em sintomas. Ansiedade, insônia, ataques de pânico, culpa. É assim que o silêncio se transforma em prisão. E o que começou como um gesto de autocontrole se converte em autossabotagem. Mas há uma beleza oculta nesse comportamento, e Jung sabia disso. O silêncio também pode ser uma pausa sagrada, um espaço entre o impulso e a resposta. Um momento de introspecção, onde a alma tenta organizar aquilo que o ego ainda não sabe lidar. Muitas pessoas, quando se calam, não estão apenas evitando brigas. Estão, na verdade, tentando preservar a conexão, tentando encontrar uma maneira de dizer com o coração o que não conseguiram expressar com palavras. Estão escolhendo o silêncio como um ato de amor. Não o amor que cede a tudo, mas o amor que sabe que o tempo certo da fala pode curar o que palavras impensadas destruiriam. Por isso, da próxima vez que você observar alguém se calando diante de um conflito, não julgue. Observe. Pergunte-se: o que essa alma está tentando proteger? Que ferida está tentando evitar tocar? Porque para Jung, nada é aleatório no comportamento humano. Tudo é um símbolo, e o silêncio talvez seja um dos mais profundos. Ele carrega em si não apenas a ausência de som, mas a presença intensa de uma batalha interna. Uma batalha entre o que queremos dizer e o que temos medo de escutar como resposta. E é nesse espaço de tensão, nesse vácuo de palavras, que se esconde uma das verdades mais profundas da psicologia. Às vezes, o silêncio é a última forma de esperança de que algo ainda possa ser salvo. Silenciar-se diante de um conflito não é apenas uma escolha. É um mecanismo ancestral da psique humana que ressoa nas camadas mais profundas do inconsciente. Carl Jung compreendia esse gesto como uma forma simbólica de autopreservação. Quando alguém se cala, não está apenas evitando a explosão, está tentando impedir a implosão. O silêncio, nesse contexto, age como uma muralha invisível erguida às pressas para proteger partes internas que ainda não estão prontas para o embate. A pessoa cala não porque não tem o que dizer, mas porque o que tem para dizer ameaça despertar sombras que ela mesma não ousa encarar. É o inconsciente puxando o freio, dizendo:
Ainda não. Em muitos casos, quem se cala não quer perder o outro. Quer evitar perder a si mesmo no processo. Jung chamava esse tipo de tensão de conflito de opostos. De um lado, o desejo de se expressar. Do outro, o medo de destruir. Essa luta interna gera um silêncio carregado de energia psíquica não resolvida. É como uma represa prestes a se romper. O silêncio se torna então um espaço psíquico, onde a alma negocia, em segredo, o que pode ou não suportar. E essa negociação é dolorosa, porque enquanto por fora tudo parece calmo, por dentro um terremoto se forma. Aquele que se cala vive, em silêncio, a violência que tentava evitar externamente. E o mais inquietante é que esse silêncio raramente é compreendido. Quem o observa de fora julga como frieza, desinteresse ou até desprezo. Mas, na verdade, o silêncio é um apelo inconsciente por segurança. Um pedido não verbal para que o outro veja além das palavras. É o equivalente emocional de um ferido que recua ao menor toque, não porque não quer carinho, mas porque ainda sangra. Jung nos ensinou que a alma fala em símbolos, e o silêncio é um deles. Um símbolo denso, ambíguo, cheio de significados ocultos, mas que, quando bem interpretado, pode revelar feridas profundas e não curadas da psique. À medida que a tensão se acumula, o silêncio deixa de ser escolha e se transforma em sintoma. A pessoa que constantemente se cala para evitar o conflito pode desenvolver padrões de autonegação. Ela aprende a apagar sua própria luz para não incomodar, a sacrificar sua verdade para manter uma falsa paz. E esse comportamento, repetido ao longo do tempo, gera fragmentação interna. Como Jung dizia, nós nos tornamos neuróticos quando ignoramos nossos próprios conflitos. O silêncio, quando não é compreendido e acolhido, pode se transformar em uma prisão onde a alma grita, mas ninguém escuta. E quanto mais ela grita por dentro, mais se cala por fora. O ciclo então se perpetua. A pessoa se silencia, sente-se incompreendida, acumula ressentimentos e, para evitar novas dores, se cala ainda mais. Cria-se uma espiral descendente onde o silêncio, que começou como escudo, vira algema. Mas aqui reside a chave para a transformação: o reconhecimento consciente do padrão. Quando a pessoa compreende que o seu silêncio não é neutro, mas uma linguagem simbólica do inconsciente, ela pode iniciar o processo de individuação. Pode começar a dar voz àquilo que antes era sombra. Jung acreditava que a cura começa quando o inconsciente é trazido à luz. E às vezes tudo começa com uma simples pergunta: o que em mim precisa ser dito, mas ainda não encontrou palavras? A segunda fase dessa jornada nos leva a uma compreensão ainda mais profunda. O silêncio como um campo de batalha, onde o ego e a sombra travam uma guerra invisível. Jung afirmava que o ego busca a ordem, a coerência, o controle. Já a sombra, esse lado oculto da nossa psique, traz à tona tudo aquilo que foi rejeitado, reprimido ou esquecido. Quando uma pessoa se cala para evitar o conflito, muitas vezes o que ela teme não é a briga em si, mas o que o conflito pode revelar sobre ela. Porque todo confronto externo tem o potencial de desencadear um confronto interno. E ninguém quer encarar, sem preparo, o espelho escuro da própria sombra. O silêncio, nesse caso, vira uma tentativa desesperada de manter o ego intacto, mesmo que isso custe a autenticidade da alma. E há ainda um fator psicológico silencioso, mas poderoso: o trauma. Jung nos lembra que experiências dolorosas criam arquétipos internos, imagens universais que moldam nossa forma de reagir ao mundo. Para quem carrega o arquétipo da criança ferida, o conflito pode ser interpretado não como um simples desacordo, mas como uma ameaça existencial. O corpo treme, a voz trava, a mente foge. O silêncio se instala como um escudo condicionado. Não é uma escolha racional, mas um reflexo de sobrevivência. O inconsciente associa conflito a abandono, rejeição, punição. E então,
A única saída que resta é calar-se. Mesmo que por dentro tudo grite por validação, justiça e expressão. No entanto, Jung também nos ensinou que tudo aquilo que é reprimido não desaparece, se infiltra. O silêncio guardado se manifesta em outros lugares, em explosões inesperadas, em doenças psicossomáticas, em relacionamentos desfeitos por palavras que nunca foram ditas. A psique é um sistema vivo e, como tal, exige equilíbrio. Quando negamos consistentemente a necessidade de nos posicionar, criamos um abismo entre quem somos e quem mostramos ser. A alma começa a adoecer não pela ausência de amor externo, mas pela negação da própria verdade interna. É como construir uma casa sobre um solo rachado. Por mais bela que pareça por fora, ela sempre estará prestes a ruir. E ainda assim, é importante compreender: o silêncio nem sempre é fracasso. Para Jung, tudo depende da consciência que o acompanha. Quando o silêncio é uma escolha deliberada, feita com clareza e maturidade, ele se torna ferramenta de cura. Um espaço de observação, um intervalo entre a dor e a sabedoria. Mas quando é automático, inconsciente e carregado de medo, ele se transforma em prisão psíquica. O problema não está em calar-se, mas em não saber por quê. A libertação começa quando damos nome ao nosso silêncio, quando paramos de apenas suportar a dor e começamos a escutá-la, porque a dor tem voz. E enquanto ela não for ouvida, continuará se repetindo. É neste ponto da jornada que nasce uma escolha verdadeira: continuar se escondendo atrás do silêncio ou usá-lo como ponto de partida para o autoconhecimento. Jung diria que o destino da alma humana é tornar-se consciente de si mesma. E isso exige coragem. A coragem de olhar para dentro, de descer ao mundo das sombras, de encarar as feridas que ainda não cicatrizaram. Cada silêncio, quando bem explorado, é uma porta para essa descida. E cada descida bem feita é uma oportunidade de ascensão. O conflito que tanto tememos pode ser, na verdade, o catalisador da nossa transformação. E o silêncio que hoje nos sufoca pode ser transmutado na ponte que liga quem fomos a quem podemos nos tornar. Na terceira etapa dessa jornada pela psique, Jung nos convida a observar o papel da persona, a máscara social que usamos para sobreviver e sermos aceitos. Muitas vezes, quem se cala diante de um conflito está operando a partir dessa persona. Não quer parecer agressivo, intolerante, descontrolado. Quer manter a aparência de alguém equilibrado, compreensivo, sereno. Mas o problema surge quando essa máscara deixa de ser uma estratégia e se torna uma prisão. A pessoa se cala não porque escolheu a paz, mas porque teme perder o amor, o emprego, o respeito ou até a própria identidade. A persona passa então a sufocar o self, o verdadeiro eu. E como ensinava Jung, nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes toquem o inferno. Silenciar-se pode ser um alívio temporário, mas o preço é a distância de si mesmo. É nesse momento que muitos vivem uma crise silenciosa. Sentem-se exaustos sem saber porquê, afastam-se das pessoas que mais amam, sentem que estão desaparecendo dentro de suas próprias vidas. O conflito não resolvido se torna um fantasma que habita o cotidiano, sabotando a espontaneidade e contaminando os vínculos com uma tensão invisível. Jung chamava isso de inconsciente pessoal ativo, um acúmulo de conteúdos não integrados que começa a interferir diretamente nas escolhas conscientes. Ou seja, quanto mais você se cala, mais o que foi calado começa a decidir por você. A vida passa a ser vivida de fora para dentro, não mais como expressão do self, mas como uma fuga constante de qualquer coisa que possa provocar dor. Mas é possível romper esse ciclo. E o primeiro passo é reconhecer que o silêncio, por mais protetor que pareça, também é uma linguagem. Ele comunica, denuncia, revela. Ele diz: aqui existe uma dor que ainda não sei nomear. Jung nos lembrava que todo sintoma é uma mensagem, e o silêncio crônico é um sintoma da alma. Ouvi-lo exige mais do que racionalidade.
Exige escuta empática, presença afetiva, coragem de acolher o outro sem tentar consertá-lo. Quando alguém se cala, é porque está protegendo uma parte de si que ainda está crua demais para ser tocada. E quando essa parte encontra um espaço seguro, começa a falar. Não com gritos, mas com sutilezas, metáforas, sinais. A cura começa aí, quando o silêncio encontra um ouvido que não julga, mas compreende. Essa escuta, porém, precisa começar dentro de nós. Quantas vezes nos calamos não só diante do outro, mas de nós mesmos? Quantas verdades engolimos para manter uma imagem que, no fundo, já não nos representa mais? A individuação, processo central da psicologia junguiana, exige que deixemos de lado a máscara da conveniência para abraçar a verdade do nosso ser. É um processo doloroso, mas necessário, porque somente quando damos voz às partes silenciadas dentro de nós, conseguimos nos expressar com autenticidade no mundo. O silêncio deixa de ser uma reação automática e se transforma em escolha consciente. Em vez de calar para fugir, calamos para observar. Em vez de reprimir, silenciamos para escutar. É nesse ponto que o silêncio se torna sagrado. A partir daí, a dinâmica dos relacionamentos muda. A pessoa que antes se calava por medo, agora pode escolher falar com responsabilidade emocional. Pode usar o silêncio como uma pausa entre estímulo e resposta, não como uma fuga. Jung acreditava que o verdadeiro amadurecimento psíquico ocorre quando desenvolvemos a capacidade de sustentar a tensão entre os opostos. Falar ou calar, confrontar ou recuar. Nem sempre existe uma resposta certa, mas existe uma escolha consciente. E essa escolha só é possível quando nos tornamos íntimos das nossas próprias sombras, quando damos voz aos sentimentos enterrados e transformamos o silêncio em presença. A partir daí, cada conflito se torna uma chance de crescimento, e cada silêncio, um espelho que nos ensina mais sobre quem realmente somos. Ao avançarmos para a quarta etapa desta jornada interior, Jung nos leva a compreender que o silêncio não se limita apenas ao campo da comunicação interpessoal. Ele também é um indicador espiritual. Em sua visão, quando alguém se cala diante do conflito, pode estar vivenciando de forma inconsciente um processo arquetípico de travessia. Trata-se da jornada do herói interior, que enfrenta não inimigos externos, mas dragões internos, traumas não resolvidos, medos infantis, inseguranças profundas. O silêncio, nesse contexto, é o momento de descida à caverna, um mergulho necessário no inconsciente para que, mais tarde, surja a possibilidade de renascimento. Calar-se, então, é como segurar a respiração antes do salto. É a preparação silenciosa para uma grande transformação que ainda não encontrou palavras para se revelar. Jung dizia que a alma possui um ritmo próprio, e nem sempre esse ritmo é compreendido pela lógica linear do ego. Quando uma pessoa se cala, ela pode estar vivendo uma espécie de incubação emocional. Como a lagarta no casulo, ela se isola, se aquieta, se dissolve em silêncio, até que um novo estado de consciência possa emergir. Esse processo, porém, é muitas vezes julgado pelos outros como fraqueza ou apatia. Poucos percebem que aquele silêncio é, na verdade, uma fase de transição, um rito de passagem invisível. E como todo rito, ele é solitário, misterioso e profundamente simbólico. Jung nos alertava para não tentar apressar esse processo. A borboleta só voa quando está pronta, e não quando o mundo acha que ela deveria voar. Nesse estado de silêncio, o inconsciente começa a organizar imagens, símbolos e sentimentos que estavam fragmentados. A pessoa começa a sonhar mais intensamente, a ter pressentimentos, a sentir desconfortos difusos que não sabe explicar. É o inconsciente falando, não com frases, mas com símbolos. Jung acreditava que prestar atenção aos sonhos, aos impulsos sutis, às emoções que surgem durante o silêncio, é fundamental para acessar o que está pedindo expressão. O silêncio, portanto, se transforma em portal de revelação.
Aquilo que não foi dito em palavras começa a ser sentido em profundidade. E com o tempo, a alma compreende que há um momento certo para calar e um momento sagrado para falar. Mas para chegar a esse ponto, é preciso vencer a tentação da pressa. Vivemos numa sociedade que valoriza a resposta rápida, a fala contínua, a reação imediata. Quem se cala é visto como indiferente ou passivo. Mas Jung nos ensinou que existe sabedoria em sustentar a tensão, ficar com o incômodo, não apressar a fala, nem fugir do desconforto, porque é nesse espaço suspenso, entre a vontade de reagir e a escolha de refletir, que a consciência se expande. E quando finalmente a fala surge, ela já não vem carregada de reatividade, mas de lucidez. Já não destrói, transforma. Esse é o poder do silêncio bem vivido. Ele transmuta. Ele não é vazio, é alquimia. E o que antes era só dor, agora se transforma em verdade viva. Quando essa verdade emerge, algo muda para sempre. A pessoa que aprendeu a honrar seu próprio silêncio, agora pode escutar o silêncio dos outros com mais compaixão. Pode perceber nos gestos contidos, nos olhos baixos, nas pausas longas, as dores não ditas de quem ainda está atravessando a própria noite escura da alma. Jung chamava isso de empatia arquetípica, a capacidade de reconhecer nos outros aquilo que já enfrentamos em nós. A alma, após ter visitado suas próprias sombras, torna-se mais humana, mais presente, mais inteira. E então, o silêncio deixa de ser uma barreira e passa a ser uma ponte de alma para alma, onde não é necessário dizer muito para que tudo seja compreendido. Na quinta e última etapa desta travessia, antes da conclusão, Carl Jung nos conduz à redenção simbólica do silêncio, o momento em que ele deixa de ser evitado e passa a ser integrado como uma força vital da consciência madura. Quando alguém se cala para evitar um conflito, o gesto antes inconsciente pode evoluir para uma escolha sagrada. Não a fuga do embate, mas a escolha consciente de não perpetuar padrões destrutivos. O silêncio, agora ressignificado, torna-se um ato de soberania interior. A alma que já encarou suas sombras, que já suportou a tensão de não ser compreendida, agora compreende a si mesma. E essa compreensão traz paz, não a paz superficial da ausência de barulho, mas a paz profunda de quem não precisa mais vencer o outro para se sentir inteiro. É nesse ponto que surge o verdadeiro diálogo. Não aquele feito apenas de palavras ditas, mas de presenças inteiras que sabem se escutar. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E o silêncio consciente é o catalisador dessa transformação. Ele abre espaço para que o outro revele o que estava escondido pelo ruído da defensividade. Ele desarma, ele pausa, ele ensina. E quem aprendeu a calar-se com sabedoria, sabe exatamente quando falar, e mais ainda como falar sem ferir. O silêncio nesse nível vira linguagem de cura, uma pausa que abraça, um intervalo que prepara a alma para o entendimento verdadeiro. Mas essa maturidade emocional só é possível quando se rompe com o antigo ciclo de medo e repressão. O silêncio que antes servia para esconder agora serve para revelar, para sustentar uma escuta mais profunda, uma empatia mais refinada, uma responsabilidade emocional mais elevada. Jung acreditava que a verdadeira consciência surge quando não apenas reconhecemos nossos padrões, mas também desenvolvemos a coragem de escolher diferente. A pessoa que sempre se calou por medo de conflito agora pode escolher calar-se por amor à verdade. Não uma verdade imposta ao outro, mas a verdade silenciosa de quem encontrou sentido mesmo nas partes mais escuras da própria alma. E aqui acontece algo extraordinário. Aquele que um dia silenciou para sobreviver, agora se cala para transformar. O silêncio passa a ser seu território de poder, não de submissão. Ele se torna um símbolo vivo de equilíbrio interior.
Um espaço onde não há necessidade de convencer, gritar ou implorar para ser compreendido. A presença dessa pessoa fala por ela. Sua energia transmite segurança. Sua pausa comunica respeito. E sua escuta transforma os vínculos ao redor. Jung dizia que a individuação não é tornar-se perfeito, mas inteiro. E essa inteireza inclui o silêncio, não como ausência de palavras, mas como plenitude de significado. Por fim, o silêncio deixa de ser um fim e passa a ser um começo. Um novo modo de existir, onde cada pausa é uma ponte para o real, onde o não dito é sentido, onde a verdade é sustentada sem ferir, onde a alma pode respirar sem medo. Aquilo que antes era um mecanismo de defesa se transforma em canal de expansão. Jung nos mostra que o conflito que evitávamos não era com o outro, era conosco. E quando aprendemos a escutar o que o silêncio tem a nos dizer, descobrimos que não é ele que nos limita, mas sim o que insistimos em não ouvir. E é exatamente nesse ponto de virada que a verdadeira cura começa. A conclusão de uma jornada não se dá com o fim das palavras, mas com o início de uma escuta interior que antes era abafada pelo barulho do medo. Carl Jung nos ensinou que nada do que está reprimido desaparece. Apenas espera, no escuro, a chance de ser reconhecido. E o silêncio, quando nasce do desejo de evitar conflitos, é muitas vezes o invólucro de uma dor ainda crua, de uma alma em maturação, de uma verdade que ainda não encontrou coragem para emergir. Mas agora, depois de atravessar cada camada dessa experiência simbólica, você sabe. Calar-se pode ser sintoma, mas também pode ser sabedoria. Tudo depende da consciência que o acompanha. E quando há consciência, até o silêncio vira verbo, presença, gesto de amor. Não se trata mais de temer o conflito, mas de compreender o que ele desperta em você. O outro nunca é o real inimigo. O verdadeiro campo de batalha é sempre interno. E toda vez que você escolheu se calar, não foi fraqueza. Foi uma forma de autoproteção diante de um mundo interno ainda desorganizado. Mas hoje, com as ferramentas que Jung nos oferece, com a linguagem simbólica desvelada e a escuta do inconsciente ativada, você já não precisa fugir da própria verdade. Pode escolher o silêncio, sim, mas não mais por medo, e sim por discernimento. Porque agora, você entende que há uma diferença entre calar por ausência de força e calar por presença de consciência. A maturidade da alma se revela na forma como sustentamos as tensões internas sem nos fragmentar. E cada silêncio que um dia doeu, hoje pode ser transformado em um espaço de conexão. Primeiro com você mesmo, depois com o outro. O silêncio se torna ponte, ritual, solo fértil onde novas possibilidades de diálogo podem germinar. Já não há mais urgência em ser compreendido a qualquer custo. Porque quem se conhece de verdade, quem já visitou seus porões mais escuros, não precisa gritar para ser visto. Sua energia fala por si. Seu silêncio já não é vazio, é cheio de significado. E onde antes havia medo de confronto, hoje há presença. Presença que acolhe, que observa, que cura. Essa é a grande lição junguiana. Não tema o silêncio, nem os conflitos que ele tentou evitar. Use-os como espelhos. Eles mostram onde ainda falta escuta, onde ainda falta integração. A jornada da individuação é feita de confrontos, sim, mas também de pausas, de recolhimentos, de momentos de quietude onde a alma se reorganiza. Jung acreditava que é no silêncio que o inconsciente sussurra as verdades mais profundas, e só quem aprendeu a escutá-lo pode transformar a dor em sabedoria. Portanto, da próxima vez que o mundo pedir uma resposta imediata, permita-se uma pausa, um silêncio consciente, porque talvez nesse intervalo esteja exatamente a cura que você tanto procurava. E se hoje você entendeu que o silêncio pode ser um santuário, e não uma prisão, então este vídeo já cumpriu seu propósito. Porque o que importa não é apenas o que foi dito aqui, mas o que foi sentido.
reconhecido e escutado aí dentro de você. E se alguma parte sua se viu refletida nessas palavras, se alguma ferida encontrou abrigo nesse espaço, então leve esse silêncio como um novo começo. E compartilhe essa jornada com alguém que também precise ser escutado. Talvez você seja o primeiro a ouvir o silêncio dele. E talvez, ao fazer isso, você seja também o primeiro a ajudá-lo a voltar a falar. Mas desta vez, com a alma inteira.